Prezado amigo, telespectador da TV Mundo Maior, estamos iniciando mais um programa Abrindo a Bíblia na TV. Vamos responder a um e-mail da nossa querida irmã Cláudia Maria Dió Gonçalves. Ela é da cidade de Bom Jesus, do Itabapoama. Ela mandou um e-mail aqui sobre o dízimo. Ela pergunta aqui: gostaria de saber se está escrito na Bíblia que é obrigatório o pagamento de dízimo e aonde se encontra, em qual passagem. Minha querida irmã Cláudia Maria, o dízimo, ou 10ª parte, ou ma'aser, porque a palavra 10 em hebraico, esre, foi, então, ma'aser, ora vem de esre, significa a 10ª parte. Foi instituído o dízimo, não em dinheiro, mas o dízimo agrícola. Quando da implantação das 12 tribos de Israel, quando vem, Josué instala as tribos em Jerusalém, 11 tribos receberam terra, uma não recebeu, que foi a tribo dos levitas. E ficou combinado que daquilo que todas as outras 11 tribos plantassem e colhessem, do trigo, das frutas, dos rebanhos, a 10ª parte deveria ser destinada aos sacerdotes e aos levitas. Primeiro porque os levitas ficaram encarregados de auxiliar os sacerdotes no templo e cuidar do templo em suas cerimônias religiosas. Então ficou certo, ficou acordado que eles receberiam a 10ª parte do lucro agrícola. E tem até uma recomendação no livro, num dos livros de Moisés, que quando alguém viajasse para uma outra região, ele vendesse o seu dízimo aqui, pegasse o dinheiro, aonde chegasse em outro local, comprasse o dízimo em material para que ele fosse entregue não em dinheiro, mas naquilo que fosse de lucro ou de colheita agrícola e animal. Portanto, o dízimo foi criado com esse princípio e com essa finalidade. O dízimo é também um princípio, era, de acordo com a Bíblia, um costume judaico. E hoje, para seu esclarecimento, não se cobra mais dízimo. Por quê? Porque o templo foi destruído. Quando Judas Macabeus reconquista Jerusalém, Esdras e Neemias reconstruíram, reorganizaram, chamou de volta o povo hebreu e a tribo dos levitas não acompanharam. E por isso já ficando de fora, aí automaticamente o dízimo ficou extinto. Portanto, hoje não existe mais obrigação nenhuma de se pagar dízimo. Não significa com isso que você não deva colaborar para as contas, porque toda comunidade tem suas dívidas, mas uma coisa espontânea, sem obrigação. Muitas igrejas utilizam o profeta Malaquias para dizer que leva teu tesouro à casa do Senhor. Mas o qual é? Deus não precisa de coisas materiais. É Jesus quem nos orienta que os nossos tesouros devem ser armazenados no céu e não aqui na terra, onde a traça e o ferrugem come. Portanto, tesouro não é coisa material. Tesouro é bondade, amor, compreensão, solidariedade. É isso que você deve levar à casa do Senhor. O próprio Jesus deu testemunho disso. Quando ele fala no Evangelho de Mateus, que a gente se preocupa com o dízimo do cominho e do endro e se esquece do amor e da caridade, que é o mais importante. Portanto, Jesus orientou que o nosso tesouro não é material, ele é espiritual. Portanto, fica bem claro que o dízimo já foi extinto e que o que a gente deve levar à casa de Deus
é o nosso amor, são os nossos tesouros espirituais, como Jesus disse. Aquele que armazena tesouro no mundo espiritual, este tesouro a traça e o ferrugem não come. Nós vamos falar disso ainda no próprio Evangelho de Mateus. Os próximos versículos serão exatamente sobre essa sua pergunta, onde Jesus diz: feliz o homem que não põe esperança no dinheiro, em coisas materiais. E não devemos esquecer que Jesus nasceu numa manjedoura, não tinha uma pedra onde recostar a cabeça e teve como leito de morte uma cruz. Esse é o exemplo que deve ficar para nós. Nós devemos viver para Ele, em função da sua mensagem, em função do seu exemplo e do seu amor. Nunca viver dele, usufruir coisas materiais de Jesus, porque não é isso que Ele nos ensinou. Portanto, o dízimo não é cristão, é judaico. Portanto, com Jesus, ele automaticamente está extinto, e as colaborações espontâneas, sim. Porque nós já temos tanto, minha querida Cláudia, a gente já tem tanto imposto que a gente paga, a gente tem CPMF que ninguém aguenta mais, a gente tem IPTU, a gente tem IOF, a gente tem imposto de toda natureza. Portanto, não mais um imposto religioso que as pessoas querem nos impor. Não, nós somos livres para ajudar. A nossa doutrina espírita não tem dízimo no espiritismo. Nós, cada um, colabora naquilo que pode para as obras sociais, para as contas da casa, porque toda igreja, toda instituição tem que ter a sua manutenção. Agora, não pode ser feito disso um motivo de arrecadação, que eu não quero entrar mais nesse mérito, porque não me cabe a julgar absolutamente ninguém. Cada um tem uma visão daquilo que faz, mas o que eu quero deixar bem claro é que dízimo, de acordo com a Bíblia e com a história, é coisa extinta.